Boa noite. O meu nome é Alexandre. Sou morador de Juazeiro do Norte, que fica no estado do Ceará. Venho compartilhar com vocês a história de um senhor que era meu amigo. Ele, por sua vez, passou por um caso terrível, que só veio à tona depois que soubemos de onde veio suas cicatrizes, que, diga-se de passagem, eram enormes e bem feias. Bom, trabalhei por muitos anos em uma transportadora. Lá fiz amigos a quais tenho amizade até hoje. E infelizmente o seu Lima já não se encontra entre a gente. Porém, antes dele partir, aprendemos muito com suas histórias. E seu Lima tinha um apelido que todos da empresa conheciam, que era Cotoco. E o motivo vocês já devem saber o porquê. Ele não tinha um braço e parte da sua orelha era arrancada. Brincávamos chamando ele de Cotoco e surdo, que ele só ouvia de um lado essas coisas. Todos sabiam que era por causa de um acidente, só não sabíamos que acidente era. E foi num dia enquanto a gente descansava o almoço que soubemos da macabra e trágica história do seu Lima. Estávamos todos no pátio da empresa conversando e falando de histórias, até que tocamos no assunto do lobisomem. Seu Lima ficou ouvindo todos contando seus relatos, e logo foi a vez dele contar o seu causo. E me desculpem se faltar algum detalhe, mas tentarei ao máximo relatar o que ouvi da própria boca do senhor, que brigou com um lobisomem. A história do seu Lima começa assim. Vejo vocês brincando com minhas deformidades e lembro da minha juventude. Eu era um rapaz afoito, brigava e brincava com todo mundo lá no interior. Meus parentes me falavam que um dia iria entender que a vida não era feita só de brincadeiras, e que me comportaria no dia que ficasse entre a vida e a morte. E não estava demorando para isso me ocorrer. Estão vendo esse braço aqui que está me faltando? E essa orelha deformada que eu tenho? Não foi acidente e nem nasci assim. Saibam que o responsável por isso foi um lobisomem. Acreditem ou não, briguei com um há muitos anos atrás. Só então que percebi que os meus familiares estavam certos. Certa vez, lá no interior, estavam precisando de gente para descarregar caminhão, que era o serviço que eu fazia na época, e fui junto com os conhecidos. Lá tinha gente de tudo quanto era canto, que vocês nem imaginam e nem querem saber como foram para aqui. Bom, mas assim como em todo lugar, lá tinha os trabalhadores e os preguiçosos, mas tinha um sujeito que se destacava dentre os demais. O homem, além de não querer trabalhar, queria ganhar mais que os outros. Eu, folgado como era, fiquei jogando piadas para esse homem. Até que um dia ele me deu os empurrão achando que eu ia ficar calado, mas caí no braço com ele. Foi cada tabefe que a cara dele ficou toda inchada. Separaram a nossa briga e continuamos o serviço. O homem me olhava com a raiva que dava para sentir o seu ódio, mas nem me importei com a cara dele, já que fui eu quem ganhou a briga. Mas foi aí que cometi o pior erro da minha vida. Resolvi deixar pra lá e esqueci toda aquela história. Terminei o serviço e continuei a minha vida, trabalhando na roça como sempre fiz, até aquela noite da minha briga. Certo dia fui convidado para ir num bar com os amigos. Bar esse que sempre íamos para ver jogos de futebol e curtir um forró. Aceitei o convite e ficou combinado da gente ir às 7 da noite. Então o tempo passou e a noite logo chegou. E lembro bem da minha mãe me falar de uma angústia que estava sentindo aquele dia. Eu nem desconfiei de nada, mas ali era um possível aviso do que iria acontecer, já que dizem que mães sentem essas coisas. Bom, me vesti e logo me encontrei com os amigos, e seguimos todos a pé para o bar. Era uma caminhada de 20 minutos. Era um pouco longe, mas por conta do lugar em que a gente morava sem interior, tudo era assim. Mas depois de encarar aquela estrada de chão só com a luz da lua, enfim chegamos no bar. E o forró até que estava bom. Os meus amigos pegaram a mesa e lá ficamos até pouco mais das 9, hora em que tudo começou. Não tem um homem que brigou comigo e que apanhou? Pois é, esse sujeito apareceu por lá, me encarando direto e não falando nada. Eu estava de boa na minha, mas ele queria briga.
e pisou no meu pé quando passou perto de mim. Depois que ele fez aquilo, eu fechei a mão e começamos a brigar ali mesmo. Mas logo o pessoal separou e fomos um para cada lado. O infeliz daquele homem, mesmo tendo apanhado, falou que na manhã do dia seguinte a minha boca ia amanhecer cheia de formiga, porque vida eu não tinha mais. Depois da jura de morte, ele deu as costas e foi saindo. Mas continuei no bar esperando pelo homem, para ver se ele era tudo aquilo mesmo. Meus amigos me chamaram para casa, mas eu quis continuar ali, e foi o pior erro da minha vida. Depois da meia-noite, quando já não tinha ninguém no bar, fui obrigado a me retirar porque o dono já ia fechar. E minha sorte de uma tragédia maior não ter acontecido foi naquela hora, pois o dono do bar me deu uma peixeira e disse para eu ter muito cuidado, porque o homem poderia estar na mata me esperando. Aceitei de bom agrado a faca e disse que entregaria no outro dia, e saí para vir até a minha casa. E foi então que tudo aconteceu. Andando sozinho e bem rápido com a peixeira na cintura, nem vi ou ouvi de onde aquele bicho saiu, pois só senti como um abraço de mãos peludas me derrubando no chão, e algo abocanhar e logo arrancar um pedaço da minha orelha. Quando me dei conta, já estava me esvaindo em sangue, e aquela criatura já se preparando para me dar outro golpe. Mas fui me defender com o braço. Pra quê? O bicho mordeu e não soltou mais. Soltou só depois que dei umas 5 facadas no pescoço dele. Com sangue quente, nem senti, mas já estava sem o braço. Aquele infeliz levou junto com ele. Sangrando e clamando por ajuda, eu corri o mais rápido que pude. Mas logo o bicho voltou e ficou no pega e não pega atrás de mim. Só parou quando fui me aproximando da minha casa, onde meu pai já havia com um foice para me defender. E assim como veio, aquele ser macabro foi embora sem deixar rastros. Eu desmaiei assim que cheguei na minha casa e só fui acordar horas depois. Já estava no hospital e sedado, de tão grave que foi o meu caso, que foi registrado como uma briga de bar. Só que não foi isso. Após sair dali, peguei trauma da onde eu morava, pensando que o bicho a qualquer momento me atacaria. Mas por Deus, isso nunca me aconteceu. Contei a todos do que tinha me atacado, e uns acreditaram, mas outros não, pois eu era afoito e brigão, e muitos acharam que poderia ter sido uma briga de bar, mas não foi. O que me atacou aquela noite foi um lobisomem. Quando ouvi aquela história, fiquei muito assustado, mas alguns amigos não. Acharam que era mentira do seu Lima, mas creio que ele não teria motivos para fazer tal coisa, e vi a verdade nos seus olhos. Bem, por muito tempo fiquei pensando nessa história, e hoje estou aqui contando para vocês. O seu Lima se foi há muito tempo, mas ainda lembro do seu macabro encontro com um lobisomem. Boa noite, eu me chamo Jonas, moro em Croatá, um pequeno município do Ceará. Eu trabalhei em uma fazenda como caseiro, só que não moro nessa fazenda. Por isso, sempre venho para casa no final do dia, e nunca tive problemas com o caminho que sempre pego, até aquele dia em que vim tarde da noite para casa, pois me bati de frente com um lobisomem. Tudo aconteceu em 2007. Na época eu tinha acabado de entrar nesse meu emprego. Trabalhava das 5 da manhã até as 5 da tarde, e minha rotina lá na fazenda era bem pesada, mas logo acostumei. Eu sempre ia e vinha de moto do meu trabalho, e o percurso era sempre o mesmo, lugar calmo sem nenhum movimento e bem sombrio na parte da noite. Mas tudo isso mudou quando aquele ser fez tocaia para mim. Tudo aconteceu num dia que fiquei até tarde no trabalho. Lembro que tinham matado um boi na fazenda, e lá estávamos fazendo churrasco e bebendo pinga. E já era tarde quando eu estava vindo para casa. Peguei a estrada de carroçável
e segui como sempre fiz. O farol da minha moto estava baixo, só via a poucos metros de distância de mim, até que em determinado momento do trajeto, eu vi algo de pé ao lado da estrada. Como passei rápido, achei que fosse uma pessoa e parei para ver se podia ajudá-lo. Só que aquilo não era humano. Quando parei, comecei a ouvir um som bem estranho. Era como uma respiração rouca e muito alta. Foi então que notei a suposta pessoa ficar de quatro e logo começar a correr em minha direção. Como a moto estava ligada, eu só acelerei e aquilo veio correndo atrás de mim muito rápido. Devia ter saído a uns 60 por hora, mas mesmo assim a criatura chegou até perto de mim. Mas quando peguei velocidade, o deixei para trás. E só depois que tomei distância, aquele bicho parou de correr atrás de mim e segui até a minha residência. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meu pai. E quando ele me disse o que correu atrás de mim, quase que caí para trás de tanto medo. Ele disse que aquilo era um lobisomem. Eu achava que aquele ser não existisse, mas é real e estava ali e quase me pegou desprevenido. Mas não sabia que aquela era somente a primeira vez que veria o bicho. E o segundo encontro foi bem pior e muito mais assustador. Depois desse meu encontro com o lobisomem, comecei a andar armado, sendo que o bicho começou a aparecer para mais algumas pessoas. E não demorou para trabalhadores da fazenda começarem a vê-lo pelas redondezas. Essas aparições estavam virando um pesadelo. Lembro que nem saí de casa por causa dos rumores, mas numa noite tudo aquilo cessou, e foi por causa de mim que o lobisomem foi embora. Era uma tarde de segunda. Eu estava trabalhando na fazenda quando um dos homens me chamou. Era para ir ajudá-lo a tirar uma vaca que tinha atolado na lama. E para quem não sabe, quando a vaca atola fica muito difícil de tirar ela, principalmente aquela que estava com o corpo quase todo submerso na lama. Bem, terminei o serviço que estava fazendo e logo fui ajudá-lo. Quando fomos chegando onde a vaca estava atolada, já era finalzinho de tarde, e também não deixamos de perceber um homem que estava ao longe, só nos observando tirar a vaca. Ele estava ali como se estivesse nos esperando, mas o ignoramos e começamos a tirar a vaca da lama. E só conseguimos tirá-la umas 7 da noite. Após o serviço, fomos andando por aquela estrada sem ninguém. Íamos todos conversando. Foi então que começamos a ouvir passos pesados que vinham ao longe muito rápido. Era algo que estava vindo correndo. Eu e os homens já nos preparamos para qualquer coisa. E como eu estava armado, fiquei despreocupado, pois sabia o que estava vindo em nossa direção. Preparei logo meu revólver e só esperei. Foi quando aquilo de uma vez chegou correndo e logo se levantou. Na hora em que ia atacar um dos homens, eu atirei. O bicho então parou e ficou me encarando. E vi pouco aquela coisa, já que estava muito escuro. Mas ele era alto e todo preto. Não fedia como muitos dizem. E devia ter mais de 2 metros de altura. Quando o lobisomem já ia me atacar, logo dei mais 2 tiros nele. Só então que ele sentiu e deu um uivo muito alto. E logo em seguida saiu correndo grunhindo em direção do matagal. Eu e os homens assustados começamos a apressar o passo para chegar logo na fazenda. E com muito esforço chegamos. Contamos a todos do ocorrido e passamos a noite ali mesmo, já que ninguém teve coragem de ir para casa depois de ver aquele bicho. Só sentíamos medo daquela coisa e mais medo ainda dele voltar. Mas o lobisomem nunca mais voltou depois daquela noite. E enfim foi tudo se acalmando. Após alguns dias dos tiros que acertei na fera, algumas pessoas falaram que tinha um homem todo ferido andando pela estrada e que não aceitava a ajuda de ninguém. Foi aí que tive a certeza que aquele homem só podia ser o lobisomem, que mesmo depois de ter voltado a ser gente, ainda ficou ferido com as balas. Após isso, ninguém mais viu o homem e nem o lobisomem. Hoje, pensando bem, eu tenho certeza que foi ele quem fez a vaca atolar na lama e armou aquela tocaia para poder pegar um de nós. O bicho só não contava que eu estava armado e que iria reagir sem hesitar.
Boa noite. O meu nome é Joaquim. Tenho 56 anos e moro em Serra, um município do Espírito Santo. É meu filho quem está te enviando essa história, já que não sei ler e nem escrever, pois passei a minha vida como peão de fazendas e sítios. Tentarei ser o mais breve possível nas palavras, pois eu não gosto de lembrar do que aconteceu naquele dia. Sinto arrepios só de pensar naquela criatura. O ano era 1988. Eu era rapaz ainda, mas já estava casado e tinha 2 filhos. Naquele tempo estava prestando serviços no sítio do meu sogro, a qual trabalhava com compra e vendas de animais. Um emprego muito bom, por sinal. E eu e minha esposa morávamos em uma casa um pouco distante desse sítio do meu sogro, uma terra que até hoje pertence à minha família. Eu criava algumas galinhas e tinha o meu próprio plantio, e a vida seguia bem e sem nenhuma preocupação, até chegar a Quaresma de 88. No começo foi meu sogro quem notou coisas estranhas. Animais começaram a sumir de seu sítio, e não demoraria para o bicho que estivesse atacando lá fosse atacar outros sítios. E foi o que aconteceu. Em algumas semanas, todos estavam notando animais sumindo, o que causou um pânico generalizado. Falavam de ladrões e ataques de onça. Ninguém tocava no assunto do lobisomem, até chegar a Quaresma. E só para deixar uma observação, esses ataques foram no começo de 88 e perduraram até o mês de maio. Mas eu sei que estava fazendo tudo isso só foi dar as caras na época de Quaresma. Bem, passou um tempo e a época santa chegou, e os sumiços de animais continuaram. Lembro que meu sogro tinha feito uma cerca maior e mais forte, mas ainda assim o bicho continuou atacando. E como disse, só se falava de ladrões e da bendita onça. Mas tudo mudou quando a dona Antônia viu algo semelhante a um urso em seu quintal. Logo todos falaram do temido lobisomem. E assim começou aquilo que eu tinha como lenda. Lobisomem pra cá, lobisomem pra lá. Todo mundo só falava do bendito. E só fui acreditar que era verdade na noite em que fiquei frente a frente com ele. Lembro que estava tendo a novena de São José. Como a gente morava em sítios tudo afastado da cidade, íamos a cavalo até a igreja. E como todo bom cristão, eu não faltava uma. Estava mantendo essa sina de ir a todas, mas tive que parar depois que vi aquela coisa. Antes de contar o que me aconteceu, notei coisas estranhas em minha casa. Primeiro que toda noite alguma coisa ia até a porta da frente e ficava arranhando com as unhas, que nem gatos e cachorros fazem. Quando a gente ia ver, aquilo corria muito rápido. Segundo, era que alguma coisa toda noite bebia a água dos animais, que ficava ali no quintal, e não derramava, pois notaria o chão molhado no outro dia. Até aquele momento resolvi ignorar tudo isso, mas naquela noite não deu para negar. Tinha um lobisomem aqui em Serra. Estava na 4ª novena de São José. Como sempre, no final da tarde, eu selei meu cavalo e fui até a cidade. A novena começava às 7 da noite e ia até às 9. Porém, como era época de festejos, eu ficava lá com a minha família. Assim que dava 11 para meia-noite, a gente retornava para casa. E assim fizemos aquele dia. Peguei o meu cavalo e segui com os meninos para casa. Mas antes passei em meu sogro, que ainda me disse para não ir por aquele caminho, pois o Tião, um vizinho nosso, viu um bicho mais feio do mundo por lá. Eu achei que era conversa e tentei desmentir o que o Tião havia falado, mas minha esposa e meus filhos ficaram com medo. Não quiseram de jeito nenhum passar ali. E para provar que era mentira do Tião, resolvi ir e voltar para provar que estava certo. Mas nem foi preciso ir, pois no meio do caminho me encontraria com aquele temido ser. Eu então me despedi de todos e disse que só ia buscar uma rede para me deitar. Peguei na rédea do cavalo e segui pelo caminho. Mas quando já estava chegando perto de casa, o meu cavalo foi parando. Suas orelhas baixaram e ele começou a refugar. Parecia estar com medo de algo. Novamente puxei a rédea e tentei seguir o caminho, mas ele empacou.
Não ia para frente nem para trás. Foi quando avistei lá na frente algo que me parecia estar deitado no chão. Pensei que fosse um outro cavalo pelo tamanho da cabeça e das orelhas, e aquilo vinha vindo muito rápido em nossa direção. Mas quando chegou bem perto, meu cavalo rodou, e ainda consegui ver algo que não esqueço até hoje. Era um ser meio homem, meio bicho. Não parecia um cão, mas que lembrava um. Orelhas caídas e mandíbula grande, além de pernas desproporcionais ao corpo. Uma coisa bem feia, como disse o Tião. A minha sorte foi que o cavalo foi mais rápido que eu e deu meia volta, pois se estivesse a pé, ficaria esperando até aquilo chegar mais perto, já que pensava ser um outro cavalo. Nem olhei para trás com medo de ver o bicho novamente. Só segui bem rápido até a casa do meu sogro, que já me esperava na porteira com sua espingarda em mãos. Assustado e com medo, eu pulei e caí perto do meu sogro. O cavalo seguiu correndo até se perder de vista. Já o bicho, nem sei para onde foi, se continuou lá ou se sumiu dentro da mata. Logo entramos e contei a todos do que vi. E ao invés de provar que o lobisomem não existia, acabei provando a sua existência. Realmente era um lobisomem que estava atacando os animais da região. Não consegui dormir aquela noite. Tive vários pesadelos dias depois. E por medo deixei de ir à novena de São José. Os ataques aos animais seguiram até o fim da quaresma. E até o mês de maio, as pessoas ainda falavam do temido lobisomem. Depois disso, o bicho simplesmente sumiu. Só então que as coisas foram voltando ao normal. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Temo quando a quaresma chega, quando tem noite de lua cheia e quando preciso sair de casa depois das 6. Só em ver aquele ser foi o bastante para não querer vê-lo nunca mais em toda a minha vida. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. Esse relato que vou contar é do tempo que eu trabalhava na roça, há muitos anos atrás, com um senhor chamado Severino. E vou contar esse caso assim como ele me relatou. O senhor Severino contava seu relato da seguinte forma. Eu morava em uma fazenda aqui no Paraná. Trabalhava com a lida de gado, sempre andei armado com 38 cano longo e com um facão bem afiado. Nunca tive medo de nada, nem de assombração ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre ia na venda que tinha num patrimônio, que dava cerca de uns 10 quilômetros da fazenda até lá. E até então nunca tinha visto nada. Na estrada tinha uma figueira muito antiga, que ficava logo depois de um rio, que passava bem por debaixo dela. Certo dia, conversando com os amigos na venda, um deles me perguntou se não tinha medo de passar debaixo daquela figueira. Tomei um gole de pinga, olhei para ele e perguntei o porquê. Então um amigo me disse que há muitos anos atrás um homem se matou enforcado no galho daquela figueira e que muita gente já viu a assombração dele por lá. E quem passava a cavalo, algo subia na garupa do animal, ficando tão pesado que o cavalo não saía do lugar. Mesmo achando estranho, eu falei que se algo montasse na minha garupa, derrubaria e cortava no facão, além de encher de balas. Dei uma risada e tomei mais uma dose de pinga. E ainda falei para o meu amigo deixar de ser bobo. Disse que isso era invenção do povo, que essas coisas não existiam. Então comprei 1 litro de cachaça para levar e mais 5 quilos de jaba para fazer a mistura. Montei no meu cavalo e fui para a fazenda. Foi quando estava chegando debaixo da tal figueira que começou um vento bem gelado. Parecia que ia arrancar as árvores de tão forte que estava. Também o meu cavalo começou a diminuir o trote. Estava andando bem devagar e suando muito, até que parou bem debaixo daquela figueira. Foi aí que senti um arrepio que nunca tinha sentido antes, e o pior veio depois. Eu desci para puxar o animal, mas ele não ia de jeito nenhum.
Foi quando abaixei a cabeça e na hora em que levantei, eu vi um vulto branco sentado em cima do meu cavalo. Dei um grito e aquilo logo sumiu. Só então que o meu cavalo começou a andar novamente. Desesperado, comecei a puxá-lo para sair dali. Depois que passei pelo rio, montei no animal e corri feito louco naquela estrada. Cheguei no rancho quase desmaiando de medo. Desde então nunca mais abusei e nem passei naquele lugar à noite. Não sei o que era aquilo de fato, mas tenho a plena certeza que não era desse mundo. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. A história que tenho para relatar aconteceu comigo em uma das minhas muitas idas à casa da minha amada avó. Para contextualizar, eu me chamo Ana, tenho 25 anos de idade e moro em um sítiozinho perto da cidade de Varginha, que fica em Minas Gerais. Moro por lá com meus pais e mais 2 irmãs mais velhas. E desde os meus 5 anos de idade que sempre fui muito apegada com a minha avó. Eu ficava com ela a maior parte do tempo, pois meus pais pela manhã trabalhavam no sítio. Minha avó morava numa casinha no final da estrada, a cerca de 30 minutos de caminhada da nossa casa. Diferente da onde moramos, o sítio é próprio da minha avó, pois meus pais trabalham há 20 anos nesse sítio como caseiros, mas não é a nossa propriedade. Eu sempre visitava minha avó quando chegava da escola. O ônibus me deixava já meio que no caminho da casa dela. Por lá eu tomava café e só mais depois que voltava para minha casa. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos. Estava quase me formando no ensino médio. E detalhe, eu estudava à tarde e chegava na casa da minha avó por volta das 4 horas, mas sempre ia para minha casa antes do anoitecer, exceto por aquele dia. Me distraí ouvindo minha avó contando para mim como ela conheceu meu falecido avô. Lembro que conversamos e demos risadas, e quando me dei por mim já era quase 7 da noite. Lembro da minha avó insistindo para que eu dormisse por lá aquele dia, mas eu estava cheio de deveres atrasados para fazer. E além do mais, meus pais ficariam preocupados, pois não era de costume eu ficar andando sozinha à noite. Sendo assim, minha avó me emprestou uma lanterna antiga que ela tinha por lá. As pilhas estavam bem fraquinhas, mas como ela mesma dizia, melhor que nada. E lá fui eu pela estrada. Confesso que ao sair da casa dela bateu um leve arrependimento de não ter ficado por lá. Me lembro de olhar para trás e ver ela acabando de fechar a porta. Então apertei os passos e comecei a andar. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Mas tinha algo estranho naquela noite. Estava tudo muito quieto além do normal. As vacas de leite que costumam ficar deitadas ali do lado do coxo não estavam por lá. Confesso que bateu um medinho, mas continuei firme batendo o foco da lanterna lá na frente. E ao meu redor a cada passo, a lanterna ia ficando mais fraca. Eu dava um tapa na lateral dela e firmava a luz por alguns segundos, até ela apagar de novo. E continuava naquela sucessão de tapas e passos longos. Estava começando a me cansar e a suar frio, e algo me dizia que eu não podia parar de andar. E quando estava a poucos minutos de minha casa, já na segunda curva, comecei a escutar alguns barulhos por trás de um barranco, ao lado da estrada em que eu estava. Por algum motivo eu parei de andar para escutar aquilo, e tapei a luz da lanterna com a mão. Era uma algazarra baixa, ruídos como um rosnado, algo suspirando bem baixo, pesado e ofegante ao mesmo tempo. Aquilo vinha passando devagar por cima do barranco da estrada. Na hora me lembro que meu coração disparou e as pernas travaram. Eu queria gritar, mas a voz sumiu. A boca não salivava mais. Este meu estado de choque durou por alguns segundos.
Embora tenha parecido uma eternidade, eu senti um impulso do nada, um impulso de correr. A lanterna apagou pela última vez, e eu sabia que se batesse nela novamente, o barulho ia atrair seja lá o que fosse que estava acima do barranco. Mas numa injeção de adrenalina bati na lanterna pela última vez. Nisso ela já caiu no chão. Eu nem me abaixei para pegar, pois disparei a correr. Corria tanto, mas tanto, que não conseguia ouvir mais nada além dos meus pés arrancando poeira do chão. E também não consegui olhar para trás para ver se algo vinha atrás de mim. Logo vi as luzes da minha casa e comecei a gritar desesperada. Eu chorava e gritava pela minha mãe, pelas minhas irmãs e pelo meu pai. Mas antes disso eu já tinha passado pela porteira fazendo barulho na madeira. Já chegando em casa olhei para trás e vi que algo realmente me seguia, mas desistiu, pois vi aquela sombra estranha e negra entrando na mata que tinha ali, pois aquilo passou fazendo barulho pela mesma porteira que eu. Meus pais já abriram a porta rápido e me colocaram para dentro. Assim que entrei, meu pai trancou a porta e nem quis olhar para ver o que estava lá fora. A minha mãe ficou super preocupada. Perguntou se alguém havia mexido comigo no caminho e perguntou por que da minha chegada tão tarde. Meu pai estava bravo e também lia um sermão, mas eu não conseguia responder nada. Estava em choque, apenas chorava de soluçar. Lembrei até que urinei na roupa que estava. Minha mãe me levou para o banheiro para que eu pudesse me banhar e me fez uma água doce para acalmar. O medo foi tanto que naquela noite ela precisou dormir comigo e todos os outros membros da família foram dormir também. Minhas duas irmãs mais velhas acabaram por ficar meio assustadas também, porém sem entender nada também foram dormir e só consegui pegar no sono lá pelas 4 da madrugada. No outro dia havia retomado a minha fala e todos se reuniram em volta de mim naquele café de manhã do sábado para saber o que havia acontecido na noite passada. Eu relatei tudo com riqueza de detalhes. A minha mãe acreditou de primeira, mas as minhas irmãs diziam que eu estava impressionada e que poderia ser apenas um cachorro. Embora não tivesse muitos cães por ali, e nem mesmo nós tínhamos ainda, mas eu repetia que não era cachorro. Os ruídos eram estranhos demais, uma coisa anormal. Não era um ruído, nem algo que eu possa explicar. Era como um porco, um cachorro, algo bufando, tudo isso em um só animal. Hora ou outra fazia um ruído que mais parecia a voz atormentada de um homem. O meu pai nunca me disse se acreditou ou não, mas arrumou 3 cachorros enormes de raças bravas que desconheço, comprou algumas armas e uma espingarda e reforçou as cercas com arame farpado, além de me proibir de ir na casa da minha avó à tarde. Mas mesmo se ele não tivesse me proibido, eu não iria mais àquele horário. Depois do ocorrido eu mudei muito, só andava rápido. Minhas irmãs tinham que me buscar no ponto de ônibus e me levar, pois até durante o dia eu tinha muito medo de andar só. Passei a visitar minha avó só nos domingos, junto com minha mãe, pai e irmãs. Hoje ela mora com a gente já bem velhinha. Lembro que depois que tudo isso aconteceu, fomos eu e meu pai, que é filho de minha avó, lá na casa dela pela manhã, e encontrei a lanterna no caminho toda amassada. Levei para ela e expliquei o que havia acontecido. Ela me disse que aquilo só podia ser coisa do lobisomem. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Isso aconteceu comigo e levou muito tempo para que eu pudesse andar aqui pela fazenda. Moro nesse sítio até hoje e graças a Deus nunca mais vi aquilo. Porém não saio mais à noite por nada nesse mundo. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.